Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver a questão número 22 do Colégio Naval de 1982. Em um círculo de 3 centímetros de raio, a corda AB tem 1,8 centímetros. A distância do ponto B, a tangente ao círculo no ponto A, mede quanto? Vou colocar para nós no quadro a nossa figura, nossa circunferência em azul. Aqui temos a corda AB, a reta tangente aqui em cima, né? Eu vou chamar esse ponto aqui o ponto X, ponto de X. Nós temos a reta AX, que ela é tangente aqui nesse ponto A. E queremos descobrir quanto que vale essa medida aqui, ó. Eu vou chamar de H, né? Essa medida que vai daqui até aqui, eu vou chamar de H. E esta medida, eu vou chamar de A. Nós vamos fazer esse problema de duas maneiras. Essa aqui é a primeira solução, né? E vou fazer a segunda solução, e daí você pode comentar ali nos comentários, né, qual que foi a solução que você mais gostou, aquela que você achou mais atrativa. Então, perceba que o segmento BX, como a gente está trabalhando com a distância, né? Essa aqui é a distância, o BX é a distância do ponto B até a reta AX. Aqui vale 90 graus. Esse é um ângulo de 90 graus. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer este quadrilátero aqui, ó. Eu vou fazer para vocês o quadrilátero A. Eu vou chamar esse ponto aqui de O. Então, a gente vai formar o quadrilátero AOBX. E perceba que AO é um segmento que é o raio dessa circunferência, e, portanto, vale 3. BO também é raio, vale 3. E a corda AB vale 1,8 centímetros. Note também que o segmento OA, como ele é raio, e como a reta AX ela é tangente neste ponto aqui, no ponto A, dos nossos conhecimentos da geometria plana, nós sabemos que este ângulo mede 90 graus. E, portanto, este ângulo aqui, ó, também vai valer 90 graus. Em outras palavras, esse quadrilátero AOBX, que eu acabei de desenhar, que eu acabei de construir, perceba que ele é um trapézio, né? A gente pode pensar que uma das bases desse trapézio é o 3, a outra base é o H, e a altura desse trapézio é o número A. Então, nós vamos resolver nesta primeira solução por áreas. Então, a área desse trapézio vale quanto? A área do trapézio é a soma das bases, 3 mais H, vezes a altura do trapézio, que é o A, tudo isso dividido por 2. Isso aqui é a área do trapézio. Agora perceba que a área do trapézio pode ser decomposta como a soma dessas duas áreas, desses dois triângulos, desse daqui, né, e deste triângulo aqui de cima. Eu vou chamar A, esse triângulo aqui do lado de baixo, né, o triângulo AOB, e esse triângulo aqui de cima, a gente consegue determinar a área. Então, a área do trapézio vai ser o quê? Vai ser o A, que é a área desse triângulo aqui mais abaixo, né, do triângulo vermelho, mais a área desse triângulo aqui, ó. E como ele é um triângulo retângulo, então os catetos dele são A e H, a área desse retângulo, desse triângulo vai ser base, porque a gente pode chamar de A, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Então perceba o seguinte, ó, a gente pode desenvolver essa expressão do lado esquerdo da igualdade vai ficar 3A mais HA, tudo isso dividido por 2, mas daí a gente pode já escrever assim, ó, como 3A sobre 2 mais A vezes H sobre 2. Isso aqui é igual a A mais A vezes H dividido por 2. Portanto, a gente pode cancelar esse valor com esse valor. Vamos obter que 3A dividido por 2 vale A. Então, agora a gente já descobriu quanto que vale
qual que é a relação entre o A e essa área aqui do triângulo vermelho. E se a gente descobrir quanto que vale esse A aqui, ó, a gente consegue descobrir quanto que vale o segmento AX, né? Esse segmento aqui de cima. E como esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, e daí a gente vai conseguir usar pelo teorema de Pitágoras descobrir o valor de H. Porque como o valor de H vai ser descoberto, e como A gente vai descobrir aqui, né? Porque a gente vai tentar descobrir quanto que vale a área A, e como a gente sabe a hipotenusa desse triângulo aqui que eu desenhei, né? Esse triângulo aqui de cima, porque a hipotenusa vale 1,8, então sabendo a hipotenusa, conhecendo esse A, a gente descobre o H e a gente mata a questão, a gente descobre quanto que vale a distância do ponto B até a reta AX. Então, eu só vou apagar rapidamente aqui. Então, nós já descobrimos que 3A sobre 2 é igual a A, em que o A é a área deste triângulo aqui, que eu estou fazendo em vermelho, ó, a área desse triângulo aqui, né? E aqui vale 3, aqui vale 3 e a corda AB vale 1,8. Perceba que a gente vai chamar esse ângulo aqui de θ e a gente vai descobrir quanto que vale o cosseno de θ. Descoberto o cosseno de θ, a gente vai descobrir quanto que vale o seno de θ e daí a gente consegue descobrir a área desse triângulo vermelho. Eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, usando a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos agora. Pela lei dos cossenos a gente sabe que 1,8 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? A gente está olhando para este triângulo aqui, menos 2 vezes 3 vezes 3, vezes o cosseno de θ. Estamos usando a lei dos cossenos. 1,8 ao quadrado, eu fiz a minha conta aqui, deu 2,24. Isso é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 9 mais 9, que dá 18. 18 menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, se a gente isolar agora o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser 18 menos 3,24, tudo isso dividido por 18. E, portanto, fazendo essas contas, eu fiz aqui mesmo em casa, na calculadora, isso dá 0,82. Perceba que θ ele é um ângulo interno a um triângulo, então, portanto, ele não pode ser superior a 180 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E perceba que como ele é positivo, ó, ele é positivo, para que o cosseno de θ seja positivo para θ entre 0 e 180 graus, obrigatoriamente esse θ tem que estar entre 0 e π sobre 2. Porque entre 0 e π, o cosseno de θ só é positivo para valores de θ entre 0 e π sobre 2. Ou seja, o seno de θ entre 0 e π sobre 2 também vai ser positivo, né? Como é que a gente consegue descobrir quanto que vale o seno de θ? Então a gente sabe que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Uma relação fundamental da trigonometria. E isso vai nos dar que o seno de θ seria mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, né? Mas, como a gente já viu que o seno de θ é positivo, isso significa que o seno de θ vai ser raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é igual a quanto, né? 1 menos 0,82 ao quadrado. Quanto que é 1 menos 0,82 ao quadrado? Eu fiz aqui, você vai descobrir também que é 0,3276. Em outras palavras, o seno de θ é igual a 0,3276. E agora a gente consegue descobrir a área desse triângulo vermelho aqui, ó. Por quê? Porque a gente inclusive já resolveu numa aula anterior que, dado um triângulo, se nós conhecemos dois lados desse triângulo, que nesse caso aqui é o 3 e o 3, se nós conhecemos também o ângulo adjacente a esses dois lados, então a gente consegue descobrir quem que é a área, né, que a gente chamou de A, aquela área ali. Então, olha só, aquela área vai ser quanto, né? Vai ser o produto dos lados vezes o seno de θ dividido por 2, né? Esse é o resultado da geometria plana, ou da trigonometria.
3 vezes 3 vai ser a área, né? Vezes o seno de θ dividido por 2. Só que o seno de θ a gente já sabe que é raiz quadrada de 0,3276. A área daquele triângulo é lado vezes o seno do ângulo adjacente a esses lados dividido por 2. Logo, a área vai ser igual a 9 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 0,3276. Mas olha só o que a gente já tem. Ó. A gente já tem isso aqui, ó. E 3 vezes A sobre 2 é igual a área, né? Se lembra que o A é esta medida aqui e que o H era toda esta medida aqui, né? Toda essa medida aqui. Aqui vale o H. Então, como o A é 3A sobre 2, então já vamos colocar aqui, ó, 3A dividido por 2 é igual a 9 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 0,3276. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Podemos passar esse 3 dividindo lá o 9, né? Vai ficar A igual a 3 vezes a raiz quadrada de 0,3276. E, portanto, o A ao quadrado é igual a 9 vezes 0,3276. Agora a gente pode pegar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que é retângulo, né? E perceba que a hipotenusa é 1,8, a gente sabe um dos catetos que nós acabamos de descobrir. Basta a gente descobrir o H. Então, usando o teorema de Pitágoras, vou até mudar de cor. H ao quadrado, né, pelo teorema de Pitágoras, é igual a 1,8 ao quadrado menos o A ao quadrado. O A ao quadrado é 9 vezes 0,3276. E, portanto, se a gente fizer essa conta direitinho, o H ao quadrado, né, efetuando essa multiplicação, né, essas multiplicações e essas diferenças que estão aqui, H ao quadrado vai ser 0,2916. Em outras palavras, quem que é o H? A gente tem que procurar um número que elevado ao quadrado dá 0,2916. O número 2916 é um quadrado perfeito, né? 54 vezes 54 dá 2916. Portanto, o H ele é igual a 0,54. E agora nós vamos para a segunda solução deste problema. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai chamar este ângulo aqui, ó, de ângulo alfa. Esse aqui, portanto, também é alfa, né? Por quê? Porque OA é raio, OB é raio, então esse triângulo AOB é um triângulo isósceles, né? Então esses ângulos aqui que são adjacentes ao segmento AB são iguais e eu estou chamando de alfa. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, este ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a 180 menos 2 vezes alfa. Por quê? Porque 180 menos 2 alfa mais alfa dá 180 graus. Perceba o seguinte, ó, que este ângulo que eu vou fazer aqui, ó, todo este ângulo, ele mede 90 graus, porque o segmento OA é raio, né? Ele é e a reta aqui de cima, nessa reta AX, ela é tangente no ponto A. Então, dos nossos conhecimentos da geometria plana, a gente sabe que este ângulo aqui que eu desenhei vale 90 graus e, portanto, este ângulo aqui, ó, só essa parte aqui, né? Só essa parte aqui vai valer 90 menos alfa, né? Porque 90 menos alfa mais alfa dá igual a 90 graus. A gente já sabia que este ângulo aqui era de 90 graus. E quanto que vale este ângulo aqui de baixo? Ó? Este ângulo aqui de baixo vai valer alfa, né? Porque olha só, alfa, que é este ângulo, mais 90 menos alfa dá 90. E 90 mais esse ângulo de 90 dá 180. Bate com a soma dos ângulos internos deste triângulo aqui, do triângulo AXB. E o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir quanto que vale o cosseno de alfa. A gente já tinha
falado, né, que essa medida aqui a gente já havia chamado de H, e a gente vai descobrir o cosseno de alfa, porque o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente desse triângulo aqui, que é H, dividido pela hipotenusa, que é o arco AB, que vale 1,8. Daí a gente consegue descobrir o valor do H. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos usar a lei dos senos para este triângulo vermelho aqui, ó, o triângulo vermelho. Então aqui a gente sabe que vale 1,8, né? O segmento AB vale 1,8. Aqui nós temos os dois raios, OA e OB, que valem 3. Então perceba que pela lei dos senos, antes a gente usou a lei dos cossenos, agora a gente vai usar a lei dos senos. Então 1,8 está para o seno de 180 menos 2α, então vou colocar aqui 1,8 está para o seno de 180 menos 2α, assim como 3 está para o seno de alfa, né? O 3 está para o seno do seu ângulo oposto, que é o alfa. Então 3 está para seno de alfa. Então, portanto, né, se a gente fizer uma troca, a gente jogar esse seno de alfa para cá, né, para aqui para cima e 1,8 para lá, a gente vai ficar com seno de alfa dividido por seno de 180 menos 2α igual a 3 dividido por 1,8. Mas quanto que vale o seno de 180 menos 2α? Dos nossos estudos de trigonometria, seno de 180 menos 2α é a mesma coisa que o seno de 2 vezes alfa, né? Isso a gente sabe desse resultado aqui, ó. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x, né, do nosso conhecimento da geometria, ou melhor, da trigonometria. Então, temos que seno de alfa dividido por seno de 2α é igual a 3, né? 3 dividido por 1,8. E pode ser escrito assim, né? Como 3 dividido por 18 vezes 10 a menos 1. Só que 18 vezes 10 a menos 1, a gente pode passar o 10 lá para cima, né? Vai ficar 3 vezes 10, que vai dar 30, né? 3 dividido por 1,8 é a mesma coisa que 30 dividido por 18. E 30 dividido por 18 a gente pode cancelar. 30 dividido por 6 dá quanto? 30 dividido por 3 dá 10. E 18 dividido por 3 dá 6. A gente pode de novo cancelar isso, vai ficar 5 dividido por 3, agora dividindo por 2. Então, 3 dividido por 1,8 é a mesma coisa que 5 dividido por 3. Agora vamos tentar trabalhar com esse seno de alfa dividido por seno de 2α. O seno de alfa dividido por seno de 2α, quanto que é o seno de 2α? Dos nossos conhecimentos da trigonometria, seno de 2α é 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Isso é igual a 5 dividido por 3. Agora a gente pode cancelar esse seno com esse cosseno, esse seno com aquele seno, né? Vamos obter o seguinte, né? Que 1 sobre 2 cosseno de alfa é igual a 5 dividido por 3. Em outras palavras, 2 cosseno de alfa dividido por 1 é a mesma coisa que 3 dividido por 5. Logo, o cosseno de alfa é igual a 3 dividido por 10, né? Porque esse 2 passa para cá multiplicando 5. Agora, olhando para esse nosso triângulo aqui, ó, para esse triângulo aqui, o nosso H está aqui, né? A nossa hipotenusa vale 1,8. Vamos usar o cosseno aqui nesse triângulo. Quanto que vale o cosseno de alfa? O cosseno de alfa naquele triângulo é o cateto adjacente, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 1,8. Mas o cosseno de alfa é 3 décimos, né? Então, 3 décimos vai ser quanto? Vai ser H dividido por 1,8. Logo, H vai ser 3 vezes 1,8 dividido por 10. E, portanto, H é igual a... vai ser igual a 3 vezes 18 vezes 10 na menos 1 dividido por 10. Ou seja, o H, 3 vezes 18 dá 54.
E esse 10 na menos 1 ele pode baixar lá para baixo, né? Vai ficar 10 vezes 10 na 1, né? Porque esse 10 na menos 1, quando a gente passa para baixo, ele passa com o sinal do expoente trocado. Vai ficar 54 dividido por 10 vezes 10, que dá 100. Logo, o nosso H é 0,54 e, portanto, a nossa resposta é a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!